Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana e hoje eu vou falar de um tema que é muito requisitado aqui no canal, só que não porque ninguém me pede nada aqui, mas que é como eu me tornei poliglota, ou melhor, como não gostar de inglês me fez tornar poliglota. Bem, uma coisa que é fato hoje em dia é que inglês é uma língua muito requisitada. Uma coisa que é fato hoje em dia é que inglês é uma língua muito requisitada, assim. Todo mundo quer aprender inglês, todo mundo diz que é importante aprender inglês. E é verdade, inglês é muito importante. Eu já me trouxe muitas oportunidades na vida. Mas muita gente quando aprende inglês pensa, já aprendi a língua internacional, já vou poder viajar para todos os países, já vou ter todas as oportunidades do mundo, não vou precisar aprender mais nenhuma língua. E aí fica só bilíngue, só fala inglês e português. E eu vou falar como o fato de eu não querer aprender inglês me tornou uma pessoa que fala várias línguas, uma pessoa poliglota. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, meu pai veio com essa história. Filha, você precisa aprender inglês. Eu já perdi muitas oportunidades na vida porque eu não falava inglês. Todas essas coisas, o que é verdade, né? Mas eu morria de medo de aprender inglês. Meu pai queria me colocar num desses cursinhos de inglês, mas eu não quero, eu vou gastar o dinheiro do meu pai à toa. Porque eu vi aquelas animações Disney, aqueles filmes Disney tipo High School Musical, que era um dos meus preferidos, e eu não entendia nada da música. Eu achava que se eu entrasse no inglês eu ia passar, sei lá, 2, 3, 4 anos no cursinho e não ia conseguir aprender nada. Aí eu disse assim, não, eu não vou desperdiçar o dinheiro do meu pai num cursinho de inglês, porque eu vou entrar e não vou conseguir aprender nada. Por outro lado, tinha um outro programa de televisão que eu gostava muito de assistir, mas quando eu era menor, não quando eu tinha uns 11 anos, acho que quando eu tinha uns 7 anos, que era Madeline. Eu não sei se vocês conhecem, mas passava na TV Cultura, ou na TV Futura, não lembro bem. E era uma menininha que morava em Paris, e ela sempre falava um pouquinho em francês, um pouquinho em português. Era tipo, bonjour, bom dia. E tipo, eu consegui associar um pouquinho mais do que as músicas do High School Musical. Mesmo as músicas do High School Musical tendo legenda em português, tipo, bonjour. Bom deve ser bom, né? Já que parece. Jour só sobra sendo dia, então jour deve ser dia, bom deve ser bom. É por achar que francês deveria ser mais fácil, eu disse, não, eu não quero fazer curso de inglês, eu quero fazer curso de francês. Aí tá certo, meu pai, mesmo um pouco contrariado, não me colocou no curso de inglês, me colocou no curso de francês. Aí eu fiz francês por 1 ano e meio. Aí assim, a gente se mudou depois de um tempo, a gente foi morar no interior. E na cidade que eu fui morar não tinha curso de francês mais. E eu já falava francês bem, eu tipo, conseguia dialogar. Hoje em dia eu ainda consigo dialogar em francês, consigo falar algumas coisinhas, mas naquele tempo eu falava melhor, porque tipo, língua é prática, né? Naquele tempo, como eu praticava muito, então eu sabia bem melhor do que hoje em dia. Aí ok, meu pai, aí eu cheguei na outra cidade que não tinha curso de francês, mas tinha curso de inglês, né? Porque todo lugar tem curso de inglês hoje em dia. Só que eu ainda tinha essa resistência com o inglês, ainda achava que inglês era uma língua impossível, que eu nunca ia conseguir aprender inglês. E eu disse, não vou aprender inglês, não, eu vou aprender qualquer língua menos inglês. Aí eu comecei a aprender Esperanto, também um pouco por influência do meu pai, ele fala Esperanto também. Eu fiz um vídeo só falando como eu aprendi Esperanto, vou deixar o link por aqui, ou na descrição. E eu comecei a aprender Esperanto. Esperanto eu aprendi mais ou menos em 6 meses, vamos dizer assim. Com 6 meses de Esperanto, eu já estava no mesmo nível que eu tinha de francês, com 1 ano e meio de francês. Então pode ver que tem uma disparidade. Eu estava no nível até melhor do que eu tinha depois de 1 ano e meio de francês. Aí tudo bem, aprendi Esperanto.
E tipo, Esperanto meio que abriu um pouco a minha mente pro inglês e para outros idiomas. Eu acho que o Esperanto tem um pouco de cada idioma, tipo, peixe em Esperanto, por exemplo, é tipo ficho, e ficho vem das línguas germânicas. Fish em inglês, em alemão também é uma coisa parecida, fish. Então eu tipo, meio que comecei a quebrar um pouco o preconceito que eu tinha com o inglês quando eu comecei a aprender Esperanto. E também outra coisa, um dos meus primeiros correspondentes quando eu comecei a aprender Esperanto era um inglês, um carinha do interior da Inglaterra, Jake, o nome dele. Não lembro a cidade que ele morava, mas enfim. E também me ajudou um pouco a quebrar esse preconceito que eu tinha com o inglês. E aí já são 3 línguas que eu falava naquela época, né? Tipo, francês, português e Esperanto. Então já era trilingue. Aí eu disse assim, aí depois de um tempo chegou na minha escola uma menina que veio fazer intercâmbio. E eu achei aquela ideia de fazer intercâmbio tipo incrível. Eu queria fazer intercâmbio também. Queria viajar, conhecer outros países. Aí eu comecei a pesquisar algumas bolsas de estudo para fazer intercâmbio para adolescentes. Eu acho que eu tinha uns 15 anos nessa época. E quase todas, quase sem exceção, era obrigatório falar inglês. Aí eu disse, não, eu tenho que tomar vergonha na cara e tenho que aprender inglês. E aí foi quando eu comecei a aprender inglês. Eu comecei com uns 15 anos. E tipo, com 17 anos eu já estava viajando. Então tipo, para aprender inglês eu acho que eu levei 2 anos, 2 anos e meio. Então você já pode ver a disparidade para aprender as línguas. Tipo, francês 1 ano e meio, esperando 6 meses, inglês 2 anos. Mas tudo bem. Depois, quando eu viajei a primeira vez, eu fui para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos muita gente mesmo fala espanhol. Muita. E eu fiquei um pouco interessada em aprender espanhol também. Mas olha só, naquele tempo eu já era poliglota. Eu já falava português, francês, Esperanto, inglês. Então já são 4 línguas. Já dá para ser poliglota. Aí eu disse, eu quero aprender espanhol também. Talvez se eu tivesse aquela mentalidade que as pessoas têm, que se a pessoa fala inglês, a pessoa viaja para qualquer lugar do mundo, eu não quisesse aprender espanhol. Pois bem, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a estudar um pouquinho de espanhol por conta própria, um pouquinho na internet. E depois eu tive a oportunidade de viajar para Colômbia. E lá na Colômbia eu aperfeiçoei bastante o meu espanhol, aprendi muita coisa nova, paguei muito mico. Depois eu viajei para os Estados Unidos de novo, falei mais espanhol. E aí já é a minha 5ª língua, espanhol. Hoje em dia eu digo que eu falo mesmo inglês, português e Esperanto, que são as línguas que eu tenho mais facilidade. E francês e espanhol ficaram um pouquinho em segundo plano. Eu falo francês, eu falo espanhol, mas tipo, bem pior do que eu falo inglês, ou Esperanto, ou português. Espanhol as pessoas até elogiam, até dizem que meu espanhol é bom, mas eu não me sinto confortável. Principalmente porque eu aprendi sozinha, eu fico com medo de cometer uns erros e falar portunhol, mas tudo bem. E hoje em dia eu tenho interesse em aprender algumas outras línguas. O alemão é uma delas, italiano. Italiano porque tipo, é muito fácil se você já fala português, francês, espanhol e essas línguas aí, tipo, é muito parecida. Então, é isso, foi assim que eu me tornei poliglota. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E depois eu posso falar como eu aprendi inglês detalhadamente, quais foram as técnicas. Que eu sei que é uma coisa também que é muito requisitada na internet. E outras coisas aqui sobre idiomas. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal. Visitem o meu blog também, que é o anaplusplus.com, que lá tem várias coisas sobre vários temas. E tchau!